Entendendo a Bíblia em boa companhia dentro do coração. Dentro do coração é o lugar onde Deus coloca a sua palavra. Veja, Jeremias capítulo 31, versos 31 e seguintes. Então estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Nós vemos aqui que em Êxodo capítulo 20, Deus entrega as tábuas da aliança, as tábuas da lei escritas pelo seu próprio dedo. Frente e verso daquela tábua magnífica, daquela pedra polida, estava ali rascunhado, escrito, rasgado pelo próprio dedo de Deus, a promessa dele de uma aliança perpétua conosco, comigo, com você, com o povo da terra, eleito o povo de Israel para fazer a peregrinação e fazer com que essa mensagem espalhasse por todo o mundo. A mensagem de amor de Deus numa aliança, num pacto, numa tratativa de amor, de proteção, onde Deus estenderia suas bênçãos a todos os povos. Mas veja o contexto. Essa nova aliança, que está aqui feita em Jeremias 31, ela reporta a refazer, renovar a aliança antiga. Por quê? Porque a antiga havia sido quebrada. Mas qual é a nova aliança, se não a mesma aliança refeita agora? Veja, verso 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aqui Deus está falando que agora Ele não vai mais escrever apenas em pedras, como fez, mas Ele vai escrever no coração, no nosso coração, as suas leis. Quem é que não conhece a lei de Deus lá do íntimo do seu coração? Quando sabemos que não devemos matar, mentir, roubar, que devemos ter Deus sobre todas as coisas, não construir para si ídolos, imagens de escultura, nem do que é em cima do céu, nem embaixo da terra. Esse foi o mandamento quebrado naquele momento da aliança. Vejam, nós vamos ver isso lá em Êxodo capítulo 20, quando nós lemos os 10 mandamentos. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti, Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, neles prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Deus estende o seu amor até 1000 gerações. As consequências vêm, é a genética, é a epigenética, são as influências do meio, as influências culturais que fizeram muitos dos povos que saíram junto com o povo de Israel, do povo egípcio, de outros povos escravos que acompanhavam o povo de Israel deserto afora, receberam os mandamentos, mas não os receberam em seu coração. Foram então obedientes até o momento muito breve seguinte. Veja o que acontece logo mais da história em Êxodo capítulo 31, versos 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Naquele momento, Deus tinha falado toda a lei, tinha escrito a lei e dado na mão de Moisés. A lei era ali como um marco de pedras, como um símbolo físico, material de pedra, para que Moisés tivesse o que mostrar ao povo. Mas no capítulo 32, verso 1, já começa a tragédia. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então respondeu Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, os seus filhos e suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro.
E então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Que blasfêmia! Agora os brincos de ouro que Deus tinha dado, como quando saíram do Egito, disse: peçam, porque vai ser dado a vocês. Deus manda recolher como uma recompensa pelos 400 anos de escravidão. E agora eles entregam tudo por um novo Deus. Por quê? Porque Moisés demorava. Às vezes Deus demora para atender um desejo, um pedido, e as pessoas logo vão para os ídolos, vão para a macumba, para a feitiçaria, para os falsos deuses, para os falsos ídolos, vão para homens que prometem, mas abandonam o próprio Deus e os seus mandamentos. O que acontece logo em seguida é a tragédia. Estavam quebrando ali os mandamentos. E o que ocorre é a quebra física da tábua da lei. Veja o que acontece no verso 9 do capítulo 32 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu destrua, pois depois de você farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, chamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão. Bem, nós que diríamos então os egípcios, os outros povos que o Senhor tirou esse povo para os matar no deserto? Bem, então Moisés passa a ser um intercessor. Ele intercedeu por mim como Jesus. Moisés passou 40 dias sem comer nem beber com Deus, assim como Jesus passou 40 dias no deserto sem comer e nem beber, recebeu o Espírito Santo. Tanto quanto Moisés esteve com Deus, Jesus, o homem, esteve com Deus no deserto, pronto para enfrentar o próprio Satanás, pronto para dar a sua vida por mim e por você. É a nova aliança, a aliança que se materializa na velha, pois a lei continua apontando os meus erros e a necessidade do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, do Cristo que inventou, do Cristo que nos salva. Bem, o que acontece então logo mais? Moisés vai descendo, depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Ali Deus já estava dizendo: o povo que você tirou do Egito. E Moisés responde: esta nação é o teu povo. Capítulo 33, verso 13. Um empurrava para o outro povo. Moisés insistia com Deus: é o teu povo. Mas foi o próprio Moisés quem, descendo do morro, encontrou os israelitas ali numa atitude de rebelião contra Deus. Ele estava vendo o cântico, aqui no capítulo 32, verso 18. Respondeu Moisés: não é um canto de vitória. Eles estavam escutando, ele e Josué escutavam um cântico, uma euforia do povo lá embaixo. As tábuas que tinham sido feitas por Deus e que nelas estava gravado foram escritas por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: é barulho de guerra no acampamento. Verso 18. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Assim Moisés, aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro e eles tinham feito e destruiu a fogo. Mas era tarde. O povo quebrara a aliança, adorando a ídolos. As tábuas traziam em sua lei claramente: não farás ídolos nem te prostrarás a eles. O povo havia escutado isso do próprio Deus. Moisés trazia nas tábuas, na aliança, mas Moisés reconhece que o povo falseava a promessa. Ele traía a confiança do nosso Deus. E então ele mesmo atira as pedras da lei e quebra o pacto, quebra a aliança. O povo havia quebrado e ele fisicamente destrói o compromisso, dizendo: Deus não tem mesmo compromisso porque vocês violaram aquilo que foi ouvido do Sinai. Os 10 mandamentos que Deus proclamara do Sinai estavam quebrados na pedra física, fora do coração do povo. Estavam todos embriagados com a idolatria, perdidos num mundo de encantos pelos tesouros que tiraram dos brincos das suas mulheres e das suas filhas. Foi preciso, então, que Deus revelasse a sua intenção de uma nova aliança. A nova aliança que Jeremias fala no capítulo
31, versos 31 a 34. Verso 33. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Nós temos a lei de Deus no coração. Devemos, portanto, guardar, não quebrar. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Honrar pai e mãe. Ter a Deus sobre todas as coisas, não fazer ídolos. Não estarmos diante dos homens como quem quer matá-los, roubá-los, mentir, adulterar ou cobiçar as suas coisas para além das bênçãos que Deus nos dá, querer as bênçãos que Ele deu a outros. Isso é uma blasfêmia contra Deus, é afrontar a Deus, é não se contentar com a bênção que tem, é violar os mandamentos. Essas atitudes são a quebra dos mandamentos que estão no coração. Agora nós precisamos de uma nova aliança. Essa nova aliança, portanto, é registrada também em Mateus 5, 17 e 18. Veja o que diz aqui, Mateus 5, versos 17 e 18. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Quem está falando isso? Jesus. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. As pessoas andam dizendo por aí que Jesus veio e aboliu a lei na cruz, porque ele na cruz perdoa os nossos pecados. A lei diz o que é pecado. A Bíblia fala, pecado é transgressão da lei. Quando nos damos conta do pecado, corremos a Jesus, que nos traz a libertação do pecado e nos traz também o perdão. Mas Jesus não veio abolir, ele veio mostrar o perfeito cumprimento, como é que se faz. Não pense que eu vim abolir a lei aos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cumprir aqui no original quer dizer aprimorar, mostrar como se faz, dar brilho, dar uma luz especial. Bem, isso que vamos ver também em Romanos, capítulo 2, verso 15, é o apóstolo Paulo nos explicando. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência, os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Disso tudo se verá no dia que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Não foi Paulo que diz que foi abolida a lei, como muitos acham. Ele está aqui defendendo que a lei está dentro do nosso coração e seremos julgados por ela, diante da graça, mas diante da lei, por obediência, como quem entrou na arca da aliança, quem entrou na arca, Noé e sua família foi salvo. É a obediência. Abraão obedeceu, é a obediência. Moisés, Abraão, Noé e mesmo Adão recebeu a promessa de graça. Deus daria o seu próprio filho para esmagar a cabeça da serpente. Mas isso não nos autoriza a quebrar a lei, a violar a lei, a matar, a roubar. É claro que não, todo mundo concorda, mas quando chega na hora de ter uma comunhão com Deus, na hora do sábado, muitos pensam que podem violar, que não é mais o sábado ou domingo. E isso nos faz lembrar Apocalipse, quando diz que esta mensagem é a mensagem da besta, do próprio Satanás e dos seus seguidores, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, do deserto. Elas estão unidas para ser o anticristo, aquele que perverte a mensagem de Cristo. Não pense que vim destruir a lei ou os profetas, vim dar cumprimento. Mas eles dizem, Cristo destruiu a lei e agora estamos libertos da lei. Libertos para quê? Para matar, para roubar, para ser morto, para ser roubado. É um absurdo. Deus nos amou, firmou uma aliança e pôs no nosso coração. Sabemos o que é certo e o que é errado. Não podemos trilhar por um caminho de trevas, tendo Cristo como nossa perfeita luz. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia diariamente com você. Não perca também 5 minutos, vem, entende? O resumo desse programa que vai ao ar um pouquinho antes, todos os dias, para você curtir, compartilhar, seguir, toca lá o sininho, faz um plim e compartilha essa mensagem com teus amigos, até porque o Facebook anda nos boicotando, travando a nossa publicação, e com isso eu não consigo mais fazer os compartilhamentos devidos, mas você pode, você deve, compartilhe com os amigos essa mensagem, faça com que essa mensagem alcance o mundo como é a vontade do Pai, e de pregar esse evangelho a todo mundo. Que Deus te abençoe e faça de você um perfeito guardador da lei de Deus, uma luz para o mundo.